Estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto aqui do nosso perfil do Instagram. Para quem não conhece, o programa Parlamento Aberto é desenvolvido pela Câmara Municipal de Piracicaba, voltado à transparência e participação popular, aí calcado na inovação, na tecnologia e também na educação para a cidadania. Hoje falaremos aqui sobre um assunto muito importante, pelo menos na minha concepção de mundo, é muito importante, que é a divulgação científica. É a divulgação científica para o público leigo, para a forma mais acessível, né? Para além dos muros das universidades. Estarei aqui então com... Olá, Hudson, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa live. Prazer enorme recebê-lo aqui. Boa tarde, muito obrigado. Estou tentando pegar o teu nome certinho aqui para fixar para o pessoal saber. Vamos lá. Deu certo agora. Vamos lá, vamos lá. E também vou falar com o João Paulo Marques, né? São dois pesquisadores aí, um da Exalc, né? E o outro mais especificamente ali do Sena, que é o Hudson. Nós vamos falar sobre o site Plantitech, né? Que trabalha aí a divulgação científica para um público mais acessível, uma linguagem mais acessível, saindo um pouquinho aí do universo acadêmico, né? Chamei já o João Paulo, ele está chegando aí. Vamos ver se ele já entra aqui. Ele já... Ó, chamar ele de novo aqui, vamos ver. Ah, não, já foi chamado. João Paulo, tá por aí? Tô tentando... Para mim aqui você está permitido já. Eu não sei o que pode ter acontecido. Opa, vamos lá, vamos lá. Eita, olha lá. João Paulo, tenta entrar de novo, porque eu acho que aconteceu algum probleminha aí que não foi possível você acessar. Eric, essa entrevista fica gravada para as pessoas assistirem depois? Sim, sim. Fica gravada, a gente faz uma matéria sobre ela vai para o nosso canal lá no YouTube também, depois. A gente passa certinho. O João Paulo vai tentar novamente. Pessoal, estamos só esperando aqui o João Paulo Marques, que também faz parte aí desse projeto de divulgação científica. Antes da gente começar aqui o nosso papo, queria agradecer ao meu querido amigo e colega de profissão, Araripe Castilho, que fez todo o contato aí de articulação com o Hudson e com o João Paulo para a gente poder realizar essa live aqui. E o nosso objetivo aqui no Parlamento Aberto, né, para quem não sabe, é sempre trabalhar voltado a essa questão da educação para a cidadania também, o acesso à informação, a transparência. Então, é importante que a gente aqui também traga esses temas aí. Inclusive, eu vi ali no release de divulgação do Plantitech, o Hudson falando sobre isso, né, sobre a importância que as pessoas saberem o que os órgãos públicos, que a universidade pública está fazendo, né? Eu acho que isso é importante a gente trazer esse tema. Estou aqui tentando, vamos lá, vou tentar chamar de novo o João Paulo. Vamos ver se agora ele vem. Bom, nós fizemos um teste e deu certo, né? Agora entrou. Aí, João Paulo. Olá. Boa tarde. Então, estamos aqui com o time completo agora. Então, aqui está o Hudson, Hudson Wallace Pereira de Carvalho e João Paulo Rodrigues Marques. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela disponibilidade. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do programa Parlamento Aberto da Câmara de Vereadores da Câmara Municipal de Piracicaba. Eu agradeço. Legal, Eric, obrigado. Muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou indicar para quem for falar, assim, então o Hudson primeiro e depois o João Paulo. Só para não cortar. A gente ia agradecer ao mesmo tempo. A gente trabalha junto. Você vê que a gente está sempre alinhado, né? Não, mas obrigado, Eric. É um prazer poder falar com vocês do que a gente tem feito na universidade. E agradeço também pelo espaço para poder divulgar o site, né?
falar do site de divulgação científica. Legal. João Paulo, seja bem-vindo também. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aí. Eu que agradeço, Eric, pela oportunidade de nós podermos conversar da nossa realidade, né? Das nossas ideias e propostas para favorecer a divulgação científica. Legal. E aí, cara, eu já quero começar o nosso assunto aqui, que vocês... aí também vou pedir para o primeiro Hudson, depois o João Paulo, para falar um pouquinho de como surge essa ideia. É evidente, né, que assim, o Brasil ele tem uma deficiência muito grande em educação de forma geral. Estamos falando até do mais básico, que é a alfabetização. Aí, se você for para níveis mais aí, elevados de conhecimento, a deficiência vai aumentando, né? E queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão da divulgação científica nesse ambiente, né, nacional. De onde que surgiu essa vontade aí? Quais foram as suas inspirações, né? Então, eu queria começar pelo Hudson e depois o João Paulo. Tá. Eric, existem algumas iniciativas de divulgação científica. Por exemplo, uma delas, muito bem sucedida, é a revista Pesquisa da FAPESP, que lembra um pouco a revista Super Interessante, só que ela é um pouco mais formal, né? Eu não sei se ainda tem, mas quando eu era mais jovem tinha a revista Ciência Hoje, que era financiada pelo CNPq. Quem era bolsista de iniciação científica do CNPq recebia. Tem outros professores que tentam divulgar. A própria USP tem um jornal onde vai falar de vários assuntos. O que a gente sentiu no nosso grupo de pesquisa, no qual eu tenho o privilégio de colaborar com o João, é que nós precisávamos comunicar o que estava sendo feito ali no nosso grupo, e alguns colegas de grupos vizinhos, de grupos com quais nós colaboramos, concordavam assim, que nós precisávamos falar do que nós estávamos fazendo para o resto da sociedade, numa linguagem acessível. Porque cientista na universidade, ele comunica os resultados dele, geralmente, para outros cientistas, na forma de artigos científicos, na forma de conferências. Por exemplo, eu estou participando de uma conferência essa semana, está sendo online, e é por isso que eu tenho que sair a 1h50, mas são cientistas falando com cientistas. Isso é super importante. No passado, há cerca de 200 anos atrás, isso era feito na forma de cartas. Então, um cientista compartilhava o que ele descobria com outros, na forma de cartas, e vieram, então, os jornais científicos, os periódicos científicos. Mas a gente fala muito pouco, mesmo com todas essas iniciativas super importantes que eu mencionei, a gente ainda fala pouco com o pagador de imposto. A gente fala pouco com o estudante de ensino médio, de ensino básico. E aí a ideia surge disso, mas eu acho que a minha ideia, ela foi inspirada no João, porque o João já é um grande comunicador de ciência, usando inclusive essa plataforma, Instagram, não é, João? As vantagens para o acesso das pessoas, principalmente aquelas que têm um interesse mútuo em determinado assunto. Eu acredito que o Hudson citou bem e toda essa do interesse de disseminar o conhecimento vem muito da própria indignação do cientista, que muitas vezes, ao trabalhar, dedicar o seu tempo, produzir resultados para fornecer para uma publicação científica, muitas vezes esse resultado ele é apenas citado por outros, e é muito importante, sedimentado, né, no seio da universidade. Pouco é apresentado como o próprio Hudson disse, o pagador de imposto. Então, nós vemos, por exemplo, né, de onde vem o dinheiro para se fazer ciência no Brasil? De agências de fomentos. E o que a sociedade ganha em troca? Então, essa é uma ideia que nós temos, inicial, de tentar traduzir a linguagem acadêmica para o público em geral, que possa ter acesso a uma informação
mais detalhada e, ao mesmo tempo, com confiabilidade. Aqui a Natália comentou que está falhando o meu áudio. Vocês ouvem? Agora melhorou. Estava falhando um pouco antes. Até a hora que você desse uma pausa, eu ia comentar. Mas agora deu uma melhorada. Mas no começo estava falhando um pouco mais. Agora melhorou? Mexi um pouco. Para mim tá bom. Tá ótimo, ótimo. Então é isso. As ideias que foram maturadas ao longo do tempo, que propiciou que o Planta e Tech né, de um modo a apresentar uma informação de qualidade, ou seja, o público que tem interesse em informações com acurácia, precisão, informações checadas. Legal. Sabe que quando eu vi a pauta, né, de divulgação científica, eu acho que a primeira referência que aparece aí para quem tem pelo menos 40 anos, como eu vou fazer 40 anos esse ano, eu acho que todo mundo que tem essa idade deve lembrar do Carl Sagan, né, lá do Cosmos, né, que sempre fez um trabalho muito, muito interessante nessa questão de divulgação. E uma coisa da linguagem do Carl Sagan, que eu sempre gostei, inclusive recentemente eu reli o Cosmos, né, até não só pelo conteúdo, mas pela forma. Ele sempre soube passar até uma ciência com uma forma até de uma maneira romântica, né, um certo romantismo estilístico ali. E aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, como divulgar o conhecimento científico sem ser aquele conhecimento acadêmico que muitas vezes é maçante, é mais difícil, é cheio de detalhes, né, de apuração que são necessários da academia. Como fazer isso, deixar o conteúdo sem perder a sua confiabilidade, mas aprazível aí para o público em geral. Hudson. Eric, me alegra muito você ter mencionado o Carl Sagan, que foi uma pessoa que me inspirou, né? Eu vi o Cosmos, eu li Dragons of Eden, li o Cosmos, e estou lendo agora que um aluno me emprestou O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Demônios. O Carl Sagan é uma pessoa ímpar. É difícil, sei lá, não vai ter outro, é ímpar. Então, era um grande cientista e um grande comunicador de ciência, que são duas coisas difíceis, porque a ciência tem uma linguagem que para você, como você mencionou, e para a maior parte das pessoas, ela é maçante. Para nós, não. É a linguagem. É como quando a gente vê um texto jurídico. Eu já li certas coisas, às vezes jurídicas, técnicas da universidade, que no final eu falei assim, mas e aí? Pode ou não pode? Né? Você não consegue concluir, né? Mas nós não fomos treinados para falar com o público geral. Eu não fui treinado para isso. Eu fui treinado para fazer pesquisa e reportar isso para outros cientistas. Então é difícil, é muito desafiador. Então a gente está aprendendo a fazer. O que eu até penso que esse não é o meu papel. Eu não fui contratado para isso, para fazer isso. Nós estamos fazendo porque a gente quer fazer. E acha que é importante. E não acho que toda pessoa deveria fazer. Se quiser fazer, faz. Mas talvez as instituições deveriam ter pessoas, como você mencionou o Castilho, você jornalista, pessoas capazes de conversar com cientistas e transformar isso em algo que o restante da sociedade possa entender. Comentando em algo que o João havia dito, que era assim, nós fazemos pesquisa, mas o que a sociedade tem em troca? Não, a sociedade recebe isso de volta. Quando nós descobrimos alguma coisa, compartilhamos isso expande a fronteira do conhecimento, pessoas que lidam com tecnologia acabam aplicando isso, e empreendedores podem transformar isso em negócios, em soluções, em serviços, que
A universidade faz pouco. Infelizmente, também acho que nós temos margem para poder fazer mais, para tentar aplicar o conhecimento que é produzido dentro da universidade. Agora, isso não impede, por exemplo, que os resultados sejam comunicados de forma acessível. Então, a sociedade, como um todo, além de ter soluções, produtos, serviços, conhecimento que tornem a nossa vida mais confortável e melhor, mas por que não saber o que está acontecendo? Essa é a nossa ideia, mas é algo difícil de fazer, porque nós não fomos treinados para isso, nós não fomos educados para isso. João? Bom, trazendo um pouco desse universo da literatura que você trouxe, dessa divulgação, né? Quando você fez sua pergunta, algo veio à minha cabeça. Primeiramente, melhorou meu áudio? Eu coloquei o microfone. Melhorou, João. Então, por exemplo, eu sou botânico, Eric. Botânico, trabalho com plantas, né? Tem o universo das plantas. Então, o que foi a base da botânica quando você lê, né, filósofos, né, ou autores de romance alemães, gregos, que eles, pela observação das plantas, eles tentavam traduzir alguma informação científica, né? Então você vê lá Johann von Goethe, que é um escritor alemão de muito conhecimento, abrangência, e ele deu vários pitacos, né, sobre o que é uma flor. Então, o que é uma flor? E ele via, lógico, métodos rudimentares, não tinha microscópio naquela época, não tinha informação, não tinha revistas científicas que pudessem, né, favorecer o desenvolvimento do conhecimento. Ele olhava a flor e falava, poxa, essa flor aqui parece uma folha metamorfoseada. Né? E isso são o quê? Observações de uma pessoa que não tem o conhecimento técnico, científico da planta como um todo, mas conseguiu possibilitar e trazer essa informação. E, de fato, as contribuições que ele fez pela observação apenas foram comprovadas agora no final do século XX, início do século XXI, que, de fato, as flores são folhas modificadas. Então, Eric, o que nós temos é um desejo de que o Plantei-Tec ele possa ser conhecido como um site de referência onde pessoas possam buscar informações de qualidade e que, acima de tudo, nós consigamos também satisfazer nossos anseios de pesquisadores, de também tirar um pouco os quilates, né, que a academia tem, né, todo o arranjo, a pompa, mas tentar entregar para o leitor uma informação de qualidade, que possa capacitar o leitor, seja ele um público leigo, seja uma empresa, seja o caso de um professor de ensino médio. Então, mas que ele possa confiar numa informação, como você mesmo colocou, né? O obscurantismo da ciência, hoje é muito falado sobre o que é ciência, de onde está a ciência. E a nossa ideia é trazer a ciência de uma forma palatável, para que as pessoas, sejam empresas, alunos e demais interessados, possam confiar naquela informação, porque, via de regra, nós prezamos por apresentar textos escritos por mestres, doutores, profissionais que têm a vivência da bancada, do laboratório, mas que quer entregar a informação para o público que tem interesse. Legal. Eu acho muito importante esses aspectos que vocês estão apresentando, sobretudo porque eu acho que as instituições elas têm que ter esse interesse de fato. E aí eu falo até num ponto de vista aqui de alguém que trabalha numa organização pública, que é a Câmara Municipal, e que todo órgão público ele tem que ter a sua transparência, ele tem que ter a sua forma de dialogar, ele tem que saber apresentar para a sociedade aquilo que ele está realizando, né? E, inclusive, eu faço muito cobertura de audiência pública em relação ao orçamento, né? E é sempre aquela coisa assim, por que tal coisa não vai para a saúde? Por que tal coisa não vai para a educação? Gente, porque o orçamento ele é complexo. Porque tem... o Estado ele é universalista, então ele tem que atender diversos setores. A saúde é muito importante, a educação é muito importante. Vai ter também a questão do meio ambiente, tem também como você vai levar água, né, para uma cidade ou não. Enfim, quando você passa a entender as coisas com maior clareza,
né, até os seus questionamentos acabam sendo mais qualificados também, né? E aí, eu queria trazer para vocês uma pergunta que está aqui. Luiz Radirn, desculpa, não sei se eu estou falando correto o nome dele, mas ele fala aqui o seguinte, ó. Um grande problema é que os pesquisadores só têm interesse em publicar em revistas científicas e geralmente não fazem o retorno para as comunidades. Ele está questionando isso. É claro que o pesquisador ele tem que buscar a revista científica para publicar o trabalho dele, para dar relevância àquilo que ele pesquisou. Mas vocês acham que esse interesse que hoje vocês estão tendo em levar a divulgação científica é algo cada vez mais comum dentro da academia de uma forma geral? Até porque, né, eu acredito, até durante essa pandemia, vários cientistas se tornaram aí referências de informação nesse período, né? Queria que vocês falassem um pouco, vocês sentem esse mesmo objetivo dentro dos seus colegas, dentro da academia de uma forma geral? Hudson? Respondendo ao comentário, a pergunta do Luiz, não sei se foi uma pergunta ou um comentário. Foi um comentário? Foi uma pergunta. Uma pergunta? Não, os pesquisadores, eles não têm interesse em publicar só nos jornais científicos, mas eles têm que publicar nos jornais científicos, porque é ali que os outros cientistas buscam informação. Então, se eu não publicar nos jornais científicos, essa informação ela não passa pelo crivo de outros pesquisadores, e aí como explicar? A informação não chega onde ela tem que chegar, que é para os outros pesquisadores. Agora, o que eu estou tentando dizer é que uma coisa não exclui a outra. Tá? Então, o pesquisador tem sim que publicar nos jornais científicos. E isso traz retorno para a sociedade, na medida que o conhecimento é compartilhado, e isso acaba indo parar nos livros texto de graduação, de pós-graduação, de ensino médio, e a sociedade toda se beneficia do conhecimento. Agora, uma coisa não impede a outra, de também que a existência de espaços para falar com o público em geral. Mas o tempo é limitado. Assim, vamos dizer, os desejos são infinitos e os recursos são finitos, né? Então, o pesquisador acaba tendo que escolher. Como nós não temos formação, muitas vezes, para falar a linguagem do público geral, para tornar um texto interessante, como você pega, por exemplo, a revista Super Interessante. Ali tem muita coisa legal que não está escrita na linguagem científica. Mas por alguém que sabe escrever para o público geral. E na própria revista FAPESP que eu mencionei. Mas o que eu acredito? Que as coisas não estão em oposição, ou faz um ou faz outro, ou só faz um, só faz outro. É que é difícil fazer os dois. Por isso que as instituições precisam criar e fomentar esses canais. Isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. E eu sinto que existe interesse da maior parte dos professores e pesquisadores em fazer isso também. O que falta muitas vezes é tempo para ele se dedicar a isso, porque ele tem que lecionar, ele tem que orientar alunos de graduação, que são estagiários, ele orienta mestrando, ele orienta doutorando, ele tem que trazer recurso para manter o centro de pesquisa funcionando, ele tem que fazer gestão universitária, muitas vezes ele tem que dar parecer para agências de fomento sobre projetos, perícia, muitas vezes ele colabora com a iniciativa privada, como o nosso grupo de pesquisa, que tem vários projetos financiados por empresas, em que nós vamos ajudar empresas a entender como é que as plantas funcionam, empresas de fertilizante, por exemplo. Então, tudo isso faz parte do trabalho do professor. E aí a gente está falando Planta e Tech, o site, mas eu escrevi pouco no site. Quem tem ralado e escrito muito são meus alunos, e alunos de colegas com os quais a gente interage. Mas eu sinto que existe o desejo da maior parte dos professores em fazer isso também. Perfeito. E, João? Então, muitas vezes eu paro e penso, né, ao
me deslocar para a universidade, né? Se o conhecimento que nós estamos gerando, ele para nos portões aqui da Exalc, nos portões do Seno. Não. Ele é transportado para continentes. Ele é transportado rompe barreira de oceanos, né? Porém, existe, é claro, um grande gap, né? Uma grande lacuna entre o que é feito na academia e quanto a sociedade como um todo, por exemplo, um aluno de ensino médio, vou pegar esse exemplo, né? Talvez ele não tenha formação adequada para uma leitura de um texto acadêmico científico. Então, há necessidade de que seja construída uma ponte. E a proposta do Plantitec é ser essa ponte. Exato. Exatamente. Óbvio que existem outros sites com outras finalidades, né? Isso é efervescente na academia. Começam, cessam ou não, ou apenas fazem revisões. Pronto, você pega revisões, eu pego o meu livro aqui, faço uma revisão, coloco uma revisão lá. Mas a nossa estratégia é tentar, de novo, né, romper essa fronteira que tem aqui dos portões aqui da academia e tentar transbordar para a sociedade. E o que eu fico assim mais tranquilo, até de consciência, Eric, é que são textos escritos por pessoas competentes, né? Alunos do laboratório, doutorandos, doutores, professores, pesquisadores. E uma outra estratégia que nós tentamos adotar no Plantitec, Eric, é tentar trazer para as pessoas que têm interesse em, por exemplo, ver se tem bolsas de pesquisa na Itália, na França, na Inglaterra. Então, se você for no site, por exemplo, no final do site, você tem algumas bandeirinhas. Se você clicar, você vai ver oportunidades de ir para vários países. Ou seja, é uma outra forma de tentar divulgar o conhecimento, né? Não é só aquilo que está lá fora, mas você pode ter acesso a informações de uma forma confiável. Ô, João, falando de iniciativas parecidas, desculpa, Eric, me faz lembrar na Exalc tem um pessoal que faz um chamado Planta Consciência. Existem. Que é parecido com o nosso, e acho que é até mais antigo, mas a gente não sabia. Você percebe? Então a gente não sabia, mas o pessoal faz um negócio super legal também. Tem o do professor André Reis, lá da Unesp, que é o Fisiotec. Fisiotec, com PH. Então, eu acho que até seria legal, Eric, se você, nesse contexto de falar de ciência, e conversar com essa turma também. O Fisiotec, o Planta Consciência, que a gente da universidade, exatamente da mesma linha que nós, né? Assim, o pessoal que trabalha na universidade tentando criar espaços para fazer divulgação. Não, eu acho espetacular esse conceito que o João Paulo trouxe de ponte, né? É claro que nenhum site, nenhuma iniciativa, ele vai cobrir toda a lacuna que existe. Não é? Eu acho que ninguém é pretensioso a dizer isso. Mas ele é uma ponte, ele é exatamente isso, essa possibilidade de você unir os dois mundos. E aí eu sou muito da ideia que o Hudson colocou, que a informação, muitas vezes, que nem você colocou, muitas vezes ela está no livro do ensino médio, né? Mas ninguém está falando assim, que olha, a pesquisa aqui XYZ foi feita pelo pesquisador A, B e C. Às vezes não está ali falando exatamente isso, está só o conhecimento, e às vezes as pessoas não entendem que aquele material que está numa escola, ele teve a criação dele, toda o embasamento dele numa universidade, numa pesquisa, né? Então, muitas vezes o conhecimento ele é muito mais amplo do que se parece, né? E aí, eu queria que vocês comentassem também um pouco, porque assim, hoje, até durante a pandemia surgiu um meme muito engraçado aí, de um cara que estava falando, porque as vacinas não funcionam, minha mãe teve não sei o quê, meu pai teve não sei o quê. Aí foi um pesquisador lá, eu não vou reproduzir o que ele escreveu, mas ele vai lá e dá um xingamento pro cara, assim, e aí depois foram atrás desse pesquisador, e ele falou, eu fico cansado, a gente tá lá no laboratório estudando, vem um cara aqui no Facebook que acha que sabe mais que a gente, né, por mais pretensiosa que pareça uma ideia, mas é uma realidade, né? Como que vocês dialogam com essa
com esse ambiente que nós estamos vivendo hoje, das pessoas que se acham, sabe, né, sabedoras de tudo e publicam de tudo dentro de uma rede social. Como que vocês convivem com isso? Hudson? Eu não convivo. Não, sério, eu não convivo. Até porque, por exemplo, esse Instagram que a gente está usando é o do laboratório, eu não tenho. Mas eu lido com fatos. Eu trabalho com fatos e converso com outros cientistas sobre fatos. Então, nós temos uma hipótese, elaboramos um experimento, assim, elaboramos uma hipótese, desenhamos um experimento, testamos a hipótese. Falsa ou verdadeira? Verdadeira. Então, hipótese comprovada. Falsa. Então, pode ser que tem algum problema no experimento ou que aquilo esteja errado mesmo. É o método científico. Agora, mas mesmo sendo cientista e tentando me ater aos fatos, você mencionou vacina, eu sempre tomei vacina, desde criança, todas as vacinas, carnezinho em dia, mas eu nunca cheguei, porque eu cheguei a ouvir polêmica sobre, eu nunca cheguei lá no posto de saúde e perguntei, qual é a marca dessa vacina? Não, é porque eu sei que existe a Anvisa, que tem um corpo de técnicos que cuida disso. Então, se a Anvisa liberou a vacina, é porque eu acredito que a vacina foi testada, independentemente da marca. Se ela tem... Nunca perguntei, quanto por cento tem de eficiência essa vacina? Não, se a Anvisa liberou a vacina, é porque é a vacina. E como eu tomei a do tétano no ano passado, eu vou tomar as outras. Assim como quando eu entro num avião, isso chama a confiança pública, né? Eu não chego lá e bato na porta, cadê o seu brevê, quantas horas de voo o senhor tem? Então, se aquela pessoa está ali fazendo aquilo, e tem alguém que na companhia aérea responsável, é porque ela foi treinada para fazer aquilo. Então, eu não perco meu tempo discutindo esse tipo de assunto. Interessante. Eu acho um posicionamento bem, assim, incisivo, né? E você falou uma coisa que realmente é o estrago que uma fake news, que tudo isso causa, que é a confiança pública, cara. Você perde a confiança pública. Isso aí acaba o cara, né, achando que sabe de tudo. O que você acha disso, João Paulo? Eric, isso que você nem imagina, o lobby que é feito no setor agropecuário, de empresas que às vezes determinam para os produtores determinadas culturas, né? Por exemplo, cafeicultura, que nós temos trabalhado bastante. Quando você vai para o campo, né, é uma realidade totalmente distinta do que a gente trabalha na academia. Em que sentido, João? Eu digo no sentido, Eric, que muitas vezes as empresas vêm vendendo produtos para os produtores no campo, sem que haja, em muitos casos, uma comprovação científica. É um produto que foi gerado por uma empresa, que ela quer vender aquele produto, né? Mas muitas vezes ela não tem uma comprovação acadêmica por trás. Então, é análogo aí ao que está acontecendo com a vacina, né? Você tem produtos que são oferecidos e as pessoas... óbvio, no caso da vacina, é um dever, né? Tem que ser tomado, você não vai, como o próprio Hudson falou, você não vai perguntar sobre eficácia ou até mesmo sobre marca, né? Mas no caso, por exemplo, da cafeicultura, sojicultura, muitas vezes, nós que trabalhamos com interface nutrição e doenças, o que vem assim para um pequeno produtor, muitas vezes, é a pessoa que está vendendo um determinado produto, né? Que fala, olha, você tem que aplicar isso. Se você não aplicar, você vai ter uma perda tanto do seu café ou tanto da sua produção de soja. Então, aplica esse produto. Ele, muitas vezes, sem uma instrução, sem uma informação acadêmica, e aí a importância dessa ponte, né? Ele, muitas vezes, o que ele faz? Ele vai, assim, arriscar a produção da lavoura daquele ano. Ele vai e compra o produto e aplica, seja ele um fertilizante, seja ele um fungicida, um acaricida e assim por diante. Então, nesse cenário, Eric, eu acho que cada vez mais tem que haver essa ponte. Tanto para o público em geral interessado, mas também como
uma das intenções nossa, né, é tentar fazer essa ligação com produtores mesmo, né? Da cana, a cultura da cana-de-açúcar, cafeicultura, citricultura, que é muito importante para o estado de São Paulo, aos arredores aqui de Piracicaba. Então nós estamos fazendo, tem um trabalho publicado no Plantitec que é sobre cana-de-açúcar, né? A palha em cana-de-açúcar. Será que o produtor daqui está sabendo que tem trabalho desenvolvido sobre isso, que pode melhorar a eficiência do manejo da cultura? Então são alguns pontos aí que a gente tenta... Tem intenção, né, Hudson? Você pode contribuir nesse ponto, mas nós temos a intenção aí de tentar fazer essa ponte com produtores também. Esse é um desafio muito grande, você conseguir fazer o conteúdo, o conhecimento chegar até quem precisa. E aí eu acho que também, aqui eu já entrevistei, por exemplo, o pessoal da engenharia florestal lá que trabalha com corredor agroecológico, que dentro dos trabalhos que eles estão desenvolvendo é justamente isso, levar cursos, né, para esses produtores aqui na região, porque realmente deve ser uma situação bem complicada você não conseguir ter a pessoa que precisa do conhecimento e não fazer chegar até lá, né? E aí, Hudson, eu queria que você falasse um pouquinho de como é feito a parte de escolha do material que é publicado no Plantitec. E antes que você responda, só para avisar o pessoal que está nos acompanhando aqui, então uma audiência legal aqui hoje, o Plantitec é plantitec.com, tá? É muito simples. Depois da matéria a gente vai também colocar o site, divulgar. Então, aí quem tiver interesse em conhecer mais o site, fique tranquilo que depois a gente detalha tudo isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que é feita, né, a gente que trabalha com jornalismo, né? Como que a gente, eu diria assim, como que é feita a reunião de pauta de vocês? Existe uma reunião de pauta? Como que é decidido aí o que vai ser publicado? Érico, tem uma reunião de pauta, sim. João e eu conversamos toda semana e a gente já está tentando deixar pronto, né, os artigos para serem publicados nas próximas semanas. A gente tenta concentrar em pesquisas do laboratório, coisas que estão sendo feitas no nosso grupo, ou que já foram feitas e estão publicadas em periódico científico, mas ainda não foram comunicadas para o público em geral. E pesquisas de colegas, mas tudo sempre relacionado com planta, com o funcionamento das plantas e ecologia, nanomateriais, que é uma das linhas de pesquisa do grupo, né? Nanomateriais aplicados à agricultura. Só que, vamos dizer assim, é difícil porque nós não temos muita gente com tempo para escrever, né? E o grupo é pequeno. Então, tem que estar sempre, correndo atrás das pessoas. E, fulano, você pode escrever um texto? A pessoa prepara o texto com base naquilo que ela fez. Às vezes a gente conhece o trabalho, porque ela usou um dos equipamentos que a gente tem lá no Sena. E manda o texto para a gente corrige, sugere sugestões, aí a pessoa aprova ou não, modifica, e aí depois isso vai para o site. Mas, honestamente, o site é uma primeira iniciativa, uma tentativa. Porque você entende de mídia, né, como é que as pessoas consomem mídia, eu não sei se é a melhor forma de chegar no público geral, tá? Eu sei que ele atende a um determinado público, como o João comentou, o aluno de ensino médio, que precisa fazer uma pesquisa, ou aluno de graduação. Porque a linguagem que está ali, apesar de ser mesmo a gente tentando fazer uma linguagem para o público geral, ainda está na forma escrita, é denso. E eu tenho a impressão de que muitas pessoas hoje preferem consumir conteúdo da forma como nós estamos fazendo aqui. Porque isso aqui poderia ser uma entrevista transcrita. Antigamente tinha revista que trazia entrevista, assim, 4 páginas de uma entrevista transcrita. Então tem pessoas que gostam de consumir conteúdo assim, mas eu tenho a impressão de que não é mais a maioria. Mas a gente faz uma reunião de pauta, mas nós não fomos treinados para fazer isso, percebe? Às vezes até a forma como nós estamos fazendo a reunião de pauta pode ser ineficiente. E aí a gente poderia aprender com você como fazer isso, né? É um desafio de todos nós, Hudson, porque também nós também temos esses desafios aqui na Câmara, até por conta da natureza do nosso trabalho também, do que a gente divulga, né? Que nem eu falei, por exemplo, o seu orçamento público, cara, quem que tá afim de parar para... Às vezes nem é afim está, quem tem tempo, né? Na verdade é isso também. Às vezes a pessoa não tem tempo, né?
E aí eu queria já passar também a bola para o João Paulo comentar sobre a questão de reunião de pauta, de forma e tal. Acrescentar com a seguinte coisa, né? O Hudson falou de forma muito interessante aí do formato do site, né? Da leitura. Eu hoje gosto muito de escutar, viu, Hudson? E assistir canais no YouTube, que é uma coisa que é muito legal. E tem 2 canais, basicamente, assim, que são de divulgação científica que eu acompanho. Um que é o Ciência Todo Dia, não sei se vocês conhecem, e o outro que é o Física e Afins, que também é muito bacana. E aí, João Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa forma. Vocês pretendem buscar outros formatos, outras maneiras de divulgação científica no modelo aí, como colocou o Hudson, de vídeo, né, numa coisa menos só calcada no texto? Bom, sobre as nossas reuniões de pauta e os assuntos, Eric, o que nós temos em mente é algo bem interessante devido à formação. Eu sou biólogo, o professor Hudson é químico. Então deu uma mistura bem heterogênea, né? Então cada um tenta puxar. Eu puxo para botânica, ele puxa ali para química e a gente tenta fazer algo plural. O que é bom, tem um público maior aí para ser nossa audiência. Nós temos, além do próprio site, né, nós temos um Instagram, uma página do Facebook, então nós estamos tentando sair da plataforma apenas passiva ali, que é um site, né, que ela recebe os visitantes, mas que nós também consigamos ir até a nossa audiência. E essa ideia de apresentar como vídeos, eu tenho uma experiência, ainda é breve, né, da tentativa que eu faço das minhas próprias pesquisas quando eu faço no laboratório. Vou ao laboratório, faço às vezes um stories, sabe, faço uma live mostrando como é o dia a dia na pesquisa do laboratório. Mas isso é mais individual. Agora, é uma ferramenta belíssima e de grande utilidade para criar essa ponte. Então, só que, como o Hudson mesmo disse, né, demanda tempo e gente para trabalhar, né, porque você bem sabe, a manutenção de mídias virtuais, ela toma tempo, ela toma bastante tempo. Agora, nossa ideia é tentar. Então, talvez apresentar como forma de vídeos, quem sabe no futuro apresentar cursos. Então, vou, por exemplo, no meu caso, um curso de microscópio. No caso do Hudson, um curso de uma palestra de determinado assunto, para que assim nós consigamos apresentar algo mais versátil, né? Porque o vídeo é mais prazeroso de assistir, né, Eric? Esse foi um formato que a gente teve que adotar o ano passado, por causa da pandemia. A Universidade de São Paulo, é importante deixar isso registrado, não parou, tá? A Universidade de São Paulo não parou, nenhum dia. Então, as aulas de graduação, quando os dirigentes perceberam que ia haver medidas de restrição, as aulas de graduação mudaram para o formato online, graduação, pós-graduação, e aí as atividades de pesquisa foram restritas. O número de pessoas, circulação, mas a gente não parou, a universidade continuou trabalhando. Agora, para as aulas, a gente teve, por exemplo, que gravar muita coisa que eu nunca tinha feito, tá? Gravar aula prática. Então, aquilo que os alunos iriam fazer, eu tive que fazer e registrar. As minhas aulas, eu tive que gravar, e isso foi disponibilizado numa plataforma. E isso que o João comentou, eu vou dar uma palestra, eu dei uma palestra essa semana. Então foi gravado. Então eu pedi para o pessoal, pode me disponibilizar a gravação para eu colocar na página do laboratório, ou coloco isso na plataforma e-disciplinas da Universidade de São Paulo. Mas a ideia é que no site, que é uma iniciativa nossa, né, é como você comentou, tem rede social, a gente fez um site, é como se fosse um blog. Então ali a gente compartilha ideias. Mas poderia também compartilhar essas palestras e vídeos e entrevista. Eu acho que é um formato legal. Exato. Agora, eu não gosto muito, viu, Eric? Eu acho complicado, eu não sou muito de fazer as coisas de improviso, igual a gente está fazendo aqui. O formato escrito, você vai lá, escreve, corrige, põe polimento. Aqui não, tem que fazer de improviso. Não, mas dá para. Aí entra numa outra questão que também eu acho que é interessante você
vocês dois falaram de forma diferente a mesma coisa, que é o know-how que você vai criando, né? Que nem o João Paulo falou, eu entro ali no meu estúdio, faço um story, né? Faço uma postagem. Você vai também, né? Pegando o que funciona. Vocês já sentem que, embora não, como o Hudson colocou, vocês não foram formados para isso, né? A gente entende, claro, essa questão, porque para você se tornar um químico, para você se tornar um biólogo, você tem que dispor muito tempo, que não dá tempo de você, por exemplo, fazer um curso de apresentação no YouTube. Então, realmente, não é tão simples assim. Mas se sente que já vocês conseguem hoje dialogar melhor com as mídias, com esse tempo já que vocês têm do site, com esse contato, a própria condição que a pandemia te colocou, de ter que filmar as suas aulas, isso te deu, você sente que deu um know-how diferente? Assim, eu aprendi muito. Porque a primeira vez que eu fui gravar foi lá pelo mês de maio, né? Eu concentro as minhas aulas no segundo semestre. Então, o segundo semestre é bem pesado, mas eu fui gravar para um colega da UFSCar, que ia montar a disciplina dele online. E assim, para gravar 15 minutos, eu levei umas 6 horas. Porque eu não conseguia me ver ali na tela, igual eu estou olhando agora. Agora eu já consigo ver aqui e consigo falar com você, mas eu não conseguia. Estava um bloqueio. Agora o João não, o João já está acostumado. Ele aproveita quando ele vai fazer alguma coisa no laboratório e grava. Já grava o que ele está fazendo, ele já está trabalhando e já gravando. Isso é legal, isso é eficiente, né, João? Já está trabalhando e já está gravando ao mesmo tempo. Às vezes dá certo. Mas as aulas... ao vivo, né? Mas as aulas, Eric, o que a gente está fazendo ministra as aulas síncronas, os alunos ali, online, todo mundo junto na sala virtual, e grava. E põe no conteúdo da disciplina, para quem não assistiu, ou para alguém ver depois. Isso foi muito bom. Eu me lembro quando eu fazia graduação, ou mesmo quando você está na palestra, você está ali anotando, e às vezes você não conseguiu anotar tudo que a pessoa falou. Então, assim, o professor gravou a aula, nossa, aí você vai e assiste depois de novo. Ficou muito bom. Então, tem alguns elementos que eu penso que vão ficar. Talvez agora no futuro próximo, eu não acredito que o ensino à distância vá substituir o presencial, mas talvez a gente mude para a modalidade de disciplinas híbridas, faça algumas aulas presenciais, algumas aulas à distância, até porque pessoas de outros estados podem assistir, então coisa que nunca tinha acontecido. Gente lá de Minas fazendo disciplina minha aqui, porque, bom, é online, né? E hoje, por exemplo, na conferência que nós estamos participando, tem gente do país todo, gente de fora. E o site também, essa foi uma dúvida, né? Vamos fazer em que idioma? Faz em português ou faz em inglês? Em português a gente está limitado aí a, talvez, no máximo, 300 milhões de falantes. Não tem mais do que isso. Em inglês são bilhões. Mas como a ideia era comunicar com o público que paga pelo nosso trabalho na universidade, aí ficou o português. Mas o ideal seria ter um canal de divulgação numa língua mais abrangente, né? Legal. O que o YouTube hoje já até faz, né? Com automatic captions, né? Sim, ele já gera a legenda automática ali, é isso. E o que você acha disso, João Paulo? Desse know-how? Você tem se percebido cada vez mais um comunicador? Eu tenho tentado a ser, é difícil conseguir. Às vezes, utilizando o próprio Instagram para divulgar o Planta e Tech, eu percebo que existem formas de se fazer a própria divulgação, né? E aí eu fui estudar um pouco, né? A gente vai atrás de informação, eu vi que até tem horários para você fazer postagem, né, Eric? Então você tem um heatmap de postagem, aquele horário é o melhor, porque atinge mais pessoas. Mas será que com aquele método que é usual assim, para todas as pessoas, que vão ver de moda, engenharia, até cachorrinho, né? Será que o meu público vai estar disponível naquele horário, quando eu fizer postagem? E isso está sendo erros e acerto, Eric. Erros e acerto. Tem dia que acerta, bacana. Você vê que a postagem tem
um retorno, e tem dias, e tem momentos que parece que ela não dá aquele pico, né? Até do próprio retorno das pessoas, né? Quando elas leem, de você saber se aquele assunto está atingindo o público-alvo. Porque eu não posso pensar, nós não podemos pensar em nós, né, Eric? Nós temos que pensar no leitor. Leitor, claro. Então, o que o leitor quer? Então, às vezes, eu utilizo o meu Instagram e faço umas perguntas, né? Vocês gostariam de ouvir eu falar de uma determinada técnica do laboratório? Você gostaria que eu falasse de determinado microscópio, equipamento? Interessa isso para vocês? E aí você vê que tem uns assuntos que bacana, tem muito retorno, outros não. Então, de certa forma, é um constante tatear, né? A gente vai tateando para saber se está atingindo o público, não está. Mas, voltando até na pauta, o interesse é culturas de interesse para o Brasil, Eric. Então, a gente tá... Lá você tem, no Planta Hightech, né? Eucalipto, cana, café, sabe, laranja, fertilizante. Então, algo que a gente pensa que possa ser de interesse para o nosso leitor. Legal. Pessoal, nós estamos já com o nosso horário estourado aqui, porque o Hudson e o João Paulo precisam sair aí um pouco mais cedo. Mas, João Paulo, só vou dar uma dica para você, como um comunicador, tá? Quando você comunica aquilo que você quer, você está errando. Só o que você quer, você está errando. Quando que você comunica o que o seu telespectador quer, você está acertando pela metade. Mas quando você comunica aquilo que ele quer e não sabia que queria, aí é a grande sacada. É o grande momento da comunicação. É você conseguir chegar para a pessoa e falar, ó, você não sabia, mas era isso que você queria. Esse que é o nosso desafio, viu? Que legal. Então, pessoal, o desafio é grande. Valeu. Muito obrigado pelo papo, adorei. Putz, eu adoro também comunicação científica, sou um ouvinte, leitor, um pouco voraz aí dessas coisas. Acho que o trabalho que vocês fazem é sensacional. Também, muitas vezes, enquanto jornalista, fico ali tentando imaginar onde que a gente pode acertar mais, né? Para poder. E como você falou, João Paulo, é um exercício constante, isso vai sempre aí pro resto da vida. A gente vai ser pesquisador, a gente vai tentar melhorar pro resto da vida, cara. Não tem como, nunca vai chegar no ponto que a gente acha que é de excelência. Hudson, muito obrigado pela atenção, viu? Muito obrigado pela disponibilidade. Valeu. Quer deixar uma última mensagem aí? Eu quero agradecer o espaço, Eric, a oportunidade para poder falar do que a universidade faz, do que nós estamos tentando traduzir para as pessoas. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade. E aí, pessoal, se vocês puderem acessar, tem muita coisa legal lá no plantaetech.com. É isso aí. João Paulo, você também muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade, aí, por todas as informações que você nos trouxe aqui. Eric, eu que agradeço o espaço, a você, a Vitória, que entrou em contato conosco. Pessoal, confiram plantaitech.com. Com certeza vocês vão gostar do trabalho que nós estamos desenvolvendo, que visa, então, fazer essa ponte, né, entre a academia, a universidade e o público. Obrigado. Muito obrigado. Legal. E também deixa o seu contato aí, pô, João Paulo. Você que faz stories aí na pesquisa. Certo. O meu Instagram é doutor.dr.jprmarques. doutor.dr.jprmarques. Exatamente. É isso aí, pessoal. E plantaitech.com, certo? Lembrando que as lives do Parlamento Aberto, todo dia, 1h da tarde, tá? Essa live vai ter uma matéria no Sai da Câmara, no câmarapiracicaba.sp.gov.br. O vídeo fica aqui disponível no nosso canal no Instagram. E se você não segue aqui ainda nosso Parlamento Aberto no Instagram, por favor, siga aí. E você que veio direto do Parlamento Aberto, vai seguir lá o doutor João Paulo para ele poder demonstrar todo o trabalho. E também vá lá no plantaitech.com. Pessoal, bom final de semana para vocês. Parabéns pelo trabalho. E, use máscara, álcool em gel. E quando tiver vacina, tome para a gente poder fazer e viver novamente. Tchau, tchau. Tá certo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.